Senador Aloysio, eu também não poderia, saudando aqui todos os senadores presentes, começar esse meu pronunciamento nesse instante, sem também não externar aí toda a nossa preocupação e a nossa apreensão até com esta situação de São Paulo e, aliás, outros lugares, Rio de Janeiro, Porto Alegre, enfim. De um lado, compreendemos numa democracia como legítimo o direito, não é, do protesto, o direito de manifestação, tanto para estudantes como outros setores da sociedade. Do outro, o limite que esbarra no direito dos outros, no sistema e na lei. Ontem vi o próprio ministro da Justiça manifestando uma posição firme também de cooperação, tanto com São Paulo como com qualquer estado que venha a precisar de garantir ao conjunto da sociedade a tranquilidade. Eu relatei a Vossa Excelência ontem um momento dramático que vivenciamos em Teresina. Em 2011 era prefeito, o prefeito Elmano Ferrer, do PTB, e ali num momento também dramático tivemos que dialogar todos os partidos, PT, PTB, PSDB, todos, tivemos que sentar. Eu pessoalmente me dispus a dialogar com os movimentos, não é, organizados e com quem tínhamos uma relação, com estudantes, com movimentos vinculados às organizações de bairros, e ali conseguimos separar o joio do trigo, como se diz, no sentido de se verificar quem estava no movimento com o intuito de prática criminosa, e foi detectado em Teresina, isso que eu quero dar esse meu testemunho aqui, foi detectado pessoas com as fichas da pior possibilidade, infiltradas ali no movimento, encapuzados, incendiando ônibus, depredando veículos, que não tinha nada a ver com as razões do outro movimento, que dizia respeito a um protesto em relação ao preço da passagem, que inclusive se sentou-se à mesa, negociou-se e ali se chegou a uma solução por uma passagem que ficou compatível com os custos, o próprio setor empresarial também participou do debate. Mas eu quero aqui dar esse testemunho para mostrar que é centrado nele a minha preocupação em relação a São Paulo e toda a minha solidariedade ao povo de São Paulo. É claro, repito, manifestando que compreendo, até pela minha origem e pelos princípios do meu partido, enfim, como legítimo o direito da manifestação de estudantes, de trabalhadores, de organizadores, separando sempre aquilo que é um movimento pacífico daquilo que muitas vezes a prática criminosa. Senhor presidente, essa semana eu tinha me preparado para tratar de alguns temas e, infelizmente, em razão da agenda, não foi possível nas duas sessões de ontem, mas eu queria aqui registrar e dar como lido um pronunciamento em que trato do Dia Mundial contra o Trabalho Infantil, no último dia 12 de junho, além do Dia dos Namorados. Senador, meu presidente, eu queria dizer que também o dia 12 é comemorado o Dia Mundial, comemorado não, inclusive colocado em todo o planeta uma manifestação, campanhas, a conscientização contra o trabalho infantil. Aqui eu faço um relato dos avanços que estamos tendo no Brasil e destaco o meu estado. O estado do Piauí, quando assumi como governador no começo desse século, tinha a pior situação em trabalho infantil. E ali eu colocava duas coisas, sempre até para os pesquisadores. De um lado, senador Cristóvão, a cultura do nosso povo. Eu venho de uma família muito simples lá dos interiores do meu Piauí e eu percebo que nessa minha geração, nesse meio em que eu vivia, quando alguém perguntava aqui, seus filhos trabalham? A mãe e o pai diziam com orgulho, sim, trabalham. Aquilo era uma coisa de orgulho,
tá certo? Na verdade, a menina cuida ali do irmão mais novo, né? Ali varre uma casa, ajeita o quarto, ajuda a cortar umas frutas, enfim. É assim que é compreendido, e aquilo é um orgulho para a família. Eu sempre conversava com os pesquisadores do IBGE, será que a pergunta que vocês formulam traz a resposta adequada, traz a resposta correta? Mas fizemos ali para a população uma conscientização dos limites disso, ou seja, qual é o limite de toda a apreensão. Criança é criança, tem que atuar como criança, tem que ter o direito de brincar, de estudar, enfim, mas também ali também é preciso respeitar a cultura das pessoas, desde que não tenha prejuízo naquilo que envolva o seu crescimento e o seu futuro, não é? A educação especialmente. E o que tem de péssimo nisso é quando a família, muitas vezes, precisa da mão de obra, não é, do seu filho, da sua filha, para poder complementar a renda naquela família. Então, eu comemoro o fato de que o Piauí reduziu em 30% o número de crianças de 10 a 17 anos que trabalhavam, eram consideradas como trabalho infantil. Ainda tem, mas houve uma redução considerável, e eu quero dizer que também tem muito a ver com a cultura. Muitas vezes o menino foi encontrado com uma marmita na cabeça, indo deixar comida lá na roça para os pais, e muitas vezes isso era classificado como uma exploração de trabalho infantil, e eu sempre colocava, é preciso examinar, são pessoas que vêm lá de origens indígenas, de origens africanas, enfim, e secularmente isso foi se transferindo para diversas pessoas. Mas é preciso, repito, ter um trabalho principalmente preventivo, educativo, e aqui faço um registro sobre isso. Também eu tinha tratado aqui de alguns temas importantes, mas hoje eu quero me ater a dar aqui duas informações e, ao mesmo tempo, tratar de um tema que foi lançado ontem pela presidenta Dilma, denominado Minha Casa Melhor. Senhor presidente, nós vivenciamos aqui essa semana um impasse. De um lado, aprovamos aqui e sabemos aqui o quanto foi duro aqui para todos nós encontrarmos uma solução para as regras do Fundo de Participação dos Estados. Não foi fácil aqui, também no Senado, mas aqui eu destaco o trabalho de muitas lideranças, dos governadores, dos parlamentares, e num relatório apresentado pelo senador Walter Pinheiro, do meu partido, do Partido dos Trabalhadores na Bahia, que se debruçou sobre o tema, atendendo uma emergência, porque teve uma decisão do Supremo dizendo que as regras de distribuição de aproximadamente 50 bilhões de reais, recursos de imposto de industrialização, imposto relacionado ao imposto de renda de pessoas físicas e jurídicas, esse fundo, que é o Fundo de Participação, tem uma parte dos municípios, esse não tem problema, continuam as mesmas regras, e uma parte dos estados. O que diz a lei? Diz a lei que a distribuição é feita proporcional à população, inversamente proporcional à renda, leva em conta o tamanho do território, uma parcela pequena sobre isso, e o Supremo entendeu, e eu acho que está correto, que essa legislação foi feita nos anos 90, de lá para cá nunca teve uma atualização, a população de estados sofreu mudanças, a economia de estados sofreu mudanças e, portanto, precisava de uma atualização. Quanto a isso, eu acho que ninguém pode contestar, porque é uma realidade facilmente comprovada. Segundo, com base nisso, o Supremo decidiu que aquela tabela da distribuição estava inconstitucional, porque não obedecia à forma que dizia a Constituição da atualização. Bem, e deu um prazo. O Congresso não cumpriu. Estendeu esse prazo até a próxima
segunda-feira, termina domingo, dia 23, segunda próxima, nós já vamos estar no vazio, não é? Porque venceu o prazo dado ao Congresso Nacional. Fizemos um esforço aqui, votamos, e na Câmara houve claramente uma divisão em 3 blocos e ninguém conseguiu 257 votos, que era a maioria mínima para aprovar essa norma. Resultado, ficou um vazio. Ontem participamos aqui de um esforço, com o maior prazer, e está aqui o senador Aloysio, que esteve lá presente, e nesse esforço nós colocamos aqui, e é isso que eu quero trazer ao plenário da Casa, para que até terça-feira, o mesmo relator que trabalhou essa matéria, o senador Walter Pinheiro, poder dialogar com a Câmara, levar em conta o sentimento, as emendas, né, apresentadas por parlamentares do Centro-Oeste, do Sul, de várias regiões, e na terça-feira pela manhã os líderes vão voltar a ter uma reunião para poder ver se a gente consegue, a partir do projeto aprovado no Senado, chegar a uma proposta que não pode ser tão diferente, de modo que possa contemplar, de alguma forma, a construção de uma maioria também na Câmara. E, com isso, podermos dar uma solução. Nesse sentido, vamos ter mais uma vez, porque o calendário que a gente percebeu que era possível ontem de podermos votar aqui terça, quarta-feira, se tivermos esse entendimento, em tempo de, na outra semana, na Câmara, provavelmente terça ou quarta-feira, ter a votação. Do diálogo que se tem tido com o ministro do Supremo, nós já esperamos até agora, não vai ser por conta de uma semana, não é que a gente vai ter aí uma posição fechada. Então, eu acho que é esse caminho, eu queria dar essa satisfação, e eu espero e torço muito para ter uma regra, porque a pior situação é não ter regra, e eu diria, uma grande interrogação, deixar ao Supremo, não é? Acho que primeiro é ruim para o Parlamento, deixar ao Supremo o poder de legislar sobre esse tema, não é? Eu acho que é algo que nós não podemos, de alguma forma, estar colocando para o país essa situação. Veja a situação também de ontem, o início da votação praticamente concluída pelos votos já declarados e pelos votos que estão em andamento. Ontem, a apreciação do projeto de lei que trata das regras para a criação de partidos. O que eu, pessoalmente, mais contesto ali? É o fato do Supremo tomar uma decisão que impediu a tramitação de uma matéria. Ora, você pode, e é papel do Supremo, julgar a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de uma lei, mas é preciso dar ao Congresso Nacional o poder legítimo, a liberdade, aquilo que está na Constituição, e para até a chamada harmonia e a independência dos poderes, é o Legislativo que tem que fazer isso. Aqui nós representamos os 200 milhões de brasileiros a partir do voto daqueles com mais de 16 anos. Então, podemos não ser uma casa perfeita, e não somos, nem a Câmara, nem o Senado, mas representamos, resultado da vontade de povo, como prevê o primeiro artigo da Constituição. E aqui, a compreensão de uma maioria na Câmara, e é possível ter uma maioria ou não no Senado, é isso que vai ter que ser decidido, e é no voto, tá certo? O que deseja, é isso que eu defendo, é o fortalecimento dos partidos. A lei, em rigor, ela foi apresentada em setembro de 2012, no calor de denúncias e denúncias das eleições municipais. Quais eram as denúncias? Denúncia de que tinha partido vendendo tempo de televisão, denúncia de que tinha partido vendendo seu passe para outro partido. Era isso que estava em jogo. E veja, estranhamente, nesse curto período que ficou prevalecendo uma regra com base numa decisão judicial, não é com base, na minha opinião, na vontade do parlamento, veja o que aconteceu. Nós passamos a ter aí uma corrida para a criação de partidos. Um país que, pelo pluripartidarismo, já tem próximo de 40 partidos, mas outros 40 sendo criados. Vamos ser sinceros, será que
nós temos tantas divergências ideológicas ao ponto de termos 80 partidos? Ou será que tem outras coisas em jogo? Fundo partidário, direito de negócios com tempo de televisão, como muitas vezes colocou. E aí separar o joio do trigo. É um direito legítimo da minha ex-colega de partido, ex-colega nossa aqui do Senado, Marina Silva, criar o seu partido. E a lei atual e o que estamos propondo dá o legítimo direito e garantia de criação de partido. Para criar um partido denominado rede, tem todo o amparo para a criação. Tem direito a tempo na televisão, tem direito a fundo partidário na forma da lei. Agora, o que se quer impedir, até para fortalecer os partidos, é que fique uma guerra entre partidos querendo tomar parlamentar do outro com direitos que são próprios dos partidos. Um partido que vivenciou uma eleição, como a última, em 2010, ele tem pela vontade do povo, com base em um programa, com base em seus representantes em 2010, tem uma representação na Câmara e diz a nossa Constituição que é proporcional a essa representação os direitos do partido. É justo, então, que um outro, que acaba de nascer, nasça tirando os direitos de quem já está estabelecido? É claro que isso só enfraquece os partidos, vai criar não uma disputa de ideias, não uma disputa de projeto, mas uma disputa de poder pelo poder. Pior ainda, uma disputa de dinheiro, uma disputa de tempo de televisão, e isso não é bom para a democracia. É disso que se trata. Veja que esse projeto, com essa importância, foi assinado por praticamente todos os partidos com representação na Câmara. Não foi um projeto de um partido. Não foi criado agora, véspera do encerramento de prazo de filiação. Não. Foi ainda no ano de 2012, no calor de denúncias reais de um processo eleitoral, que eu lamento muito, porque isso só cada vez mais coloca uma imagem da pior qualidade para os políticos perante a população. Então, meu presidente, o que eu chamo a atenção, a decisão ontem do Supremo restabelece a normalidade. Já 5-2, praticamente, pelos votos já anunciados dos que ainda não votaram, o próprio ministro-presidente, ministro Joaquim Barbosa, já anunciou a sua posição contrária, acha que precisa prevalecer o direito ao Congresso da tramitação. O ministro também, que não tinha votado ainda, a Marco Aurélio já chegou a votar. Enfim, o que eu quero dizer é que tudo indica que uma maioria do Supremo deverá sacramentar. Eu comemoro isso, independente da tese que eu defendo. Comemoro porque, claramente, na minha visão, nós tivemos uma invasão de um poder sobre aquilo que é legítima competência de outro. Não podemos nós aqui decidir lá no Supremo que tal processo vai ter que paralisar no meio do caminho. Não podemos, não seria legítimo esse caminho. E aqui vamos debater, cada um externar a sua posição. Pessoalmente, compreendo que o projeto aqui colocado, além de fortalecer os partidos, tem amparo constitucional e há uma necessidade para o país. Mas, senhor presidente, eu encerro aqui a minha fala, saudando Vossa Excelência, cada um dos senadores e senadoras. Ouço com o maior prazer o senador Cristóvão, já que eu vou tratar aqui de um outro tema de forma bem rápida. Obrigado, senador Wellington. Eu quero tratar, em primeiro lugar, do assunto do trabalho infantil. Primeiro, parabenizando e comemorando que o Brasil está melhorando, embora falte muito, muito, muito ainda. Nesse ritmo, apesar da melhora, a gente vai levar mais algumas décadas para resolver esse problema. Segundo, o senhor me trouxe uma boa provocação da gente discutir esse fato de que, no meu tempo ainda, a criança trabalhar era um orgulho, realmente. Era um orgulho. Tem duas razões para isso. É aqui que é importante, ao meu ver, entender. Uma é a cultura, outra é a necessidade. É isso. O menino trabalhar, ele significava que estava ajudando na casa que precisava daquela ajuda. Até mesmo o trabalho doméstico das meninas, em geral, nunca dos meninos, ou o dinheiro que os meninos traziam, raramente as meninas. Era a necessidade. Não podemos achar que é bom algo que é feito por necessidade, quando no lugar de trabalhar a criança devia estar na escola. Segundo, a cultura.
nós somos um povo que tem na sua cultura, na sua maneira de pensar, pouca importância à educação. Nós temos esquecido isso. Grande parte do atraso educacional é porque no Brasil não é considerado bem, rico, uma pessoa que é culta. Há pouco eu encontrei um amigo que veio me dizer que estava furioso, o que eu podia fazer, já que eu era da área da educação, porque o filho dele, depois dele gastar milhares de reais para terminar o 2º grau, inventou de ser filósofo. Ele estava furioso. Ele considerava isso ter jogado dinheiro fora. É a visão brasileira. É essa, de que o que vale é o recurso financeiro que você tem. É a sua conta bancária, o tamanho da sua casa, se possível ter outra casa, é o tamanho do carro, e não a cultura que você tem. Então, é pura verdade, a gente deve levar como um problema isso. Era um problema para o avanço nacional o fato de que nós todos nos orgulhávamos, e ainda muitos se orgulham, do trabalho de um filho trabalhando, em vez de estudando. Se fosse trabalhando em lugar de estar na rua, eu até diria melhor, mas não é melhor, é menos mal, mas não é melhor. Melhor mesmo é na escola. Mas também nos acostumamos a achar que é impossível ter escolas que atraiam as crianças, que as crianças gostem, que elas queiram ficar. Esse é um problema, vencer a cultura brasileira do desprezo à educação e vencer a necessidade brasileira de ter o filho trabalhando. A Bolsa Escola visava resolver essa parte. A gente paga para que estude, mas tinha que vir com a escola. A escola terminou não vindo. O segundo, que tem a mesma coisa, é essas manifestações em São Paulo, Rio, acho que em Belo Horizonte, eu separo dos índios. É o resultado de necessidade e cultura. Nós temos hoje uma necessidade tão premente nesse país que até 20 centavos a mais na passagem de um todo dia gera um certo descontentamento, certo? Porque a gente sabe que ali a maior parte nem é passageiro de ônibus. Mas vem a cultura. Há uma cultura de violência hoje. O senador Aloysio estava falando aqui que tem manifestantes encapuçados. Mas encapuçar-se hoje é prática corrente que a gente vê na televisão. Todo dia a gente vê na televisão gente encapuçada, filmada pelas câmeras das lojinhas, por exemplo, que filmam pessoas entrando encapuçada. Usar capuz virou não só uma prática normal, como até motivo de orgulho por alguns jovens. Aí a gente juntou a necessidade com a violência e está dando nisso. Se nós não entendermos que há algo mais profundo do que uma pura e simples explosão de violência, não vamos saber ou controlar essa sem violência maior ainda, daqui a pouco vai morrer um menino. Esse é o problema. Ou não controlar a próxima, e a próxima, e a próxima, em 1, 2, 3, 5, 10, 20 anos. A gente tem que ir no âmago do problema. Tanto o trabalho infantil, que é escolas de qualidade para todos e resolver como colocar todos, e, ao mesmo tempo, a cultura. Criar uma ideia de que é importante. Isso tá mudando, sabia? Isso da cultura. Não é à toa que temos 6,5 milhões de jovens na universidade. Não é à toa que hoje ser universitário virou uma aspiração mesmo das camadas mais pobres. Então está mudando isso. O outro ponto é sobre a criminalidade infantil. Nós temos que entender que existe uma cultura e uma necessidade nessa criminalidade. A necessidade de ter até um sapato tênis de luxo. Eu nem vou dizer a necessidade da fome, senador Álvaro. Mas é uma necessidade, porque o sistema criou essa necessidade de ter um sapato tênis de luxo. Aí quebra uma vitrine, aí não vai preso. Aí assalta, não vai preso. Aí mata, não vai preso. Criou-se uma cultura. É verdade. A necessidade criou a cultura da violência. E essa cultura da violência termina levando a o que a gente está vendo. No fundo, se a gente for olhar bem, a educação está por trás de tudo isso, ou seja, a falta de educação. E, finalmente, mais uma coisa sobre cultura.
Os blogs estão dizendo, e eu ainda não peguei a portaria que eles dizem que é verdadeira, que o governador do Distrito Federal decidiu suspender cirurgias nos hospitais públicos, em um deles, para guardar as instalações e os médicos para qualquer problema que aconteça durante o jogo da seleção amanhã. Isso é um crime. Isso é um crime. Mesmo que digam, não são as operações urgentes. Não faz sentido deixar de operar uma pessoa tendo espaço, tendo médico, porque poderá vir a acontecer algum acidente durante o jogo do Brasil com o Japão. Fruto de quê? Necessidade, não ter hospitais para enfrentar isso sem sacrificar a população de hoje, e cultura. A cultura que faz com que a gente comemore aqui no Distrito Federal, sem ter time, praticamente, tem um estádio de 1 bilhão e 600 milhões de reais para 72 mil pessoas. E cada vez que eu falo isso, eu perco o voto, porque a população está orgulhosa do estádio. Mas é um orgulho muito caro. Com menos, muito menos que isso, a gente podia ter orgulho, como o senhor, como era governador, tentou, e eu era ministro, erradicar o analfabetismo no Distrito Federal. Mais orgulho do que ter um estado bom é ter uma placa na frente do aeroporto dizendo: torcedores do mundo inteiro, você está entrando num território livre do analfabetismo, o que é raro no Brasil. Mas preferiu-se fazer essa coisa. Então, nosso problema está sendo a cultura, a maneira como a gente pensa, e a necessidade. As necessidades dos serviços e dos bens que nós precisamos. Se a gente não entender isso, resolve essa manifestação de São Paulo, vai virar outra. E cada uma que vier vai ser pior. E, finalmente, para concluir, me desculpe, senador, eu creio que vale a pena dizer também que parte dessa, do ponto de vista político, parte disso é a falta que faz o Partido dos Trabalhadores na oposição. Sinceramente, senador Wellington, não que eu esteja dizendo que o PT na oposição, o Brasil vai ser melhor. Não, eu, sinceramente, não sou dos que acreditam nisso. Mas falta um partido tipo PT na oposição. Aí quem é que fica na oposição ao que está aí? Grupinhos muito pequenos e radicalizados, dispostos a qualquer coisa, inclusive juntar-se com as forças desorganizadas da sociedade, da violência em geral, de gangues e outras coisas. Está faltando quem canalize a insatisfação de uma maneira organizada. Quem canalize a insatisfação que hoje está por aí sem ter quem conduza. Aí esses grupinhos gritam e os outros vêm atrás. E cria-se essa desordem toda, que eu estou de acordo. Deixar que ela continue traz grandes riscos para todos nós. Era isso. Desculpe ter agarrado o seu discurso para fazer essa reflexão e essa reprovocação. Primeiro, é sempre um prazer ouvir o meu eterno professor e, com certeza, sempre aprendemos, não apenas eu, tenho certeza todos que acompanham a fala de Vossa Excelência. Como Vossa Excelência disse, em relação ao Distrito Federal, que vai examinar, eu também me disponho a isso, porque eu tenho a convicção pela sensibilidade do governador Agnello que ele tem o Distrito Federal como a sua prioridade. Aliás, toda a preocupação, primeiro, o povo do Distrito Federal. E certamente, se uma medida foi tomada de ter uma estratégia para essa área de segurança, de saúde, etc., porque vamos receber uma população de visitantes acima da normalidade, certamente ele deve também ter tido algum cuidado como garantir as condições, por exemplo, de cirurgias para os demais. Eu me comprometo também, e assim como Vossa Excelência disse que vai estar examinando sobre esse tema, também sobre isso. Sobre o estádio, temos divergência, temos que priorizar a educação, mas para realizar um evento como a Copa, para ter a presença no Distrito Federal e em outros lugares, nós teríamos que ter uma estrutura adequada. É cara, mas com certeza também teremos um outro retorno que vai viabilizar, na minha visão, recursos que também, eu espero, sejam priorizados para a educação, por tudo que isso representa para o mundo, e eu tenho a convicção que isso vai acontecer. Eu quero apenas, senador Cristóvão, lhe dar aqui um depoimento pessoal. Me lembro, morando num lugar chamado
Paes Landim, em homenagem até ao nosso colega deputado Paes Landim, em homenagem ao pai dele, e ali eu morava numa comunidade chamada Banco de Areia, Umburana, enfim. E eu sempre trago isso na memória, até dialogando com o povo do meu estado, senador Blário. O meu avô, não é, ele tinha herdado do pai dele, né, um pedaço de terra, tinha umas áreas lá que, vamos dizer assim, que trabalhava com agricultura, que para a cultura da região, quem tinha um pedaço de terra já era considerado uma pessoa de posses. Mas eu examinava exatamente a pobreza sobre os outros aspectos. Morava numa casa que não tinha banheiro, não é? Ele, a esposa, semi-analfabeto, a maior parte dos filhos, não, uma boa parte dos filhos, apenas 4 conseguiram estudar, no meio de 11. Uma dessas, a minha mãe, senador Cristóvão, e o depoimento que eu quero lhe dar é esse. A minha mãe, ela fez o projeto Minerva pelo rádio, apostilas e pelo rádio. Por isso que eu sou apaixonado por esse modelo de um misto de à distância e presencial. Aliás, Vossa Excelência é testemunho, o meu estado foi um dos primeiros do Brasil a implantar como rede esse sistema. Hoje nós já estamos em cerca de 120, 140 municípios com ensino técnico e ensino superior, nesse modelo. Pois bem, e ali eu ouvia muito, quando menino, a seguinte frase, dita para minha mãe: esses teus meninos não querem nada, só querem saber de estudar. Esse menino, era como se fosse, estudar era como se fosse coisa de vagabundo. Ou seja, eu chegava lá de férias com os meus irmãos, os outros dando duro danado na roça, tá certo? Sem estudar, não é? Muitas vezes, parcela dos meus primos. Então eu fico feliz em ver hoje a realidade do meu estado, uma mudança muito profunda, e talvez é onde é mais visível as mudanças do Brasil, no estado do Piauí. Esses dias eu tive o privilégio de receber lá o senador Aníbal, o senador Humberto, e fomos de carro andando e eles olhando, exatamente dando esse depoimento. Mas eu quero encerrar aqui, parabenizando Vossa Excelência pela reflexão que nos faz sobre o trabalho infantil e sobre a educação, e tenho plena concordância da importância do que afirma Vossa Excelência. Então, a presidenta Dilma lançou, na última quarta-feira, um programa denominado Minha Casa Melhor, que é um casamento de uma parceria com as famílias que passam a ter o direito à casa, mas muitas vezes não tem a mobília, muitas vezes não tem as coisas. E cada família vai ter direito a acessar uma linha de crédito até um valor de R$5.000, está disponibilizado 18,7 bilhões de reais para a compra de móveis e eletrodomésticos. Eu vi muitas críticas sobre isso, por isso que fiz questão de vir aqui. Primeiro, a taxa de juros. As pessoas compram a taxas de até 30%, 35%. Vão passar a ter esse crédito por 5% ao ano. 5% ao ano. Se isso não é significativo, e é claro que eu compreendo que sim. E ainda vão ter um desconto em relação ao preço à vista, de no mínimo 5%. As empresas terão que oferecer para este programa um desconto. Qual é o preço, não é, da geladeira? R$1.000. Então, ela tem que ser vendida no mínimo 950 para poder acessar o programa com base na média da pesquisa de preços que o governo apresenta. Então, vai permitir geladeira, fogão, lavadora de roupa, automática, computador, TV, enfim, mesa, cadeira, cama, essas coisas que são uma necessidade da família. Primeiro, esses dias, dialogando sobre isso, alguém me disse: mas por que a pessoa não vai economizando um dinheiro e poder comprar, vai endividar as pessoas? Eu estava dando uma entrevista para a Rádio Cultura de Picos, não é? E me foi feita essa pergunta. E aí eu disse: olha, tente imaginar uma mulher, pode ser homem também, mas o normal, nesse caso, esse exemplo são as mulheres, quem mais sofrem, numa pia de roupa, ou na beira de um rio, numa pedra, como é mais comum ainda no meu estado, ali lavando roupa, no meio do sol, numa situação que muitas vezes causa problemas na coluna, e isso não apenas um dia, mas praticamente
todos os dias da sua vida. Vá dizer para ela que ela vai ter que passar 36 meses, 48 meses juntando dinheiro para só aí resolver o problema, se ela tem a oportunidade de resolver a partir de amanhã. Na mesma hora, o locutor que estava me entrevistando, eu estava ao telefone e disse: senador, eu quero dizer que tem 3 mulheres que trabalham aqui na rádio que estão aqui balançando a cabeça dizendo que o senhor tem razão. Então, porque essa é uma realidade, ou seja, é o acesso. Agora, o que tem de importante nisso também? Primeiro, para a economia. Isso vai viabilizar o fomento da economia, porque é descentralizada a compra, vai comprar lá em cada município, é o comércio, não é, de eletrodomésticos, de imóveis, que vai movimentar, são as fábricas pequenas distribuídas nesse país que vão, não é, também ter aí um acelerado de produção, gerando emprego, gerando renda, baixar preço de produto que impacta na inflação. Então, são medidas que eu considero da maior importância e não poderia deixar de parabenizar a presidenta Dilma pela importância, sempre com a sensibilidade de mulher, de mãe, de avó, tá certo? Pensando matérias que muitas vezes talvez nós os homens tivéssemos mais dificuldade, né, de perceber e de priorizar. Então eu queria destacar, também dou como lido aqui o pronunciamento senador, que tinha feito sobre o tema. Com prazer, senador Cristóvão. Desculpa a todos os outros senadores, mas hoje, como é uma sexta-feira, a gente pode. Só para dizer que eu quero também parabenizar o governo, a presidenta Dilma, por essa complementação ao projeto, sem dúvida alguma, e vai trazer isso que o senhor chamou de crescimento pela base. Eu só sinto Vossa Excelência me ensinou como meu professor no curso de especialização aqui da economia espalhada. Isso. E não crescendo em cone. Exato. Em vez de ser de Aprendi cima para a aula, baixo, viu, professor? Em vez de ser de cima para baixo, de baixo para cima. Os americanos chamam espalhamento. Você faz um carro e até o flanelinha ganha com isso. É melhor você botar o flanelinha na escola com a bolsa e até os ricos vão ter um carro para comprar pela dinâmica econômica. Pois não. Eu quero dizer que eu parabenizo muito, mas eu gostaria de ver uma coisa a mais, que é um projeto de lei meu que está aqui. Okay. É que cada casa dessa tenha um computador e uma estante com pelo menos 30, 40, 50 livros. Isso vai aumentar em R$500. A estande de livro, né? Uma estante de livro e um computador, sim. Não, o computador porque sem está. Computador é como se não tivesse fogão no mundo de hoje. Eu queria dizer que computador já está. Eles incluíram? Incluíram o computador. Não sabia. Então eu vou ter que rasgar meu projeto de lei. Não, vamos incluir a estande. Meu projeto de lei ficou velho. Vamos incluir a estande. Com livros. Do livro. Porque se não tiver bola de futebol numa casa, nunca o menino vai jogar futebol. Se não tiver livro, ele nunca vai começar a ler, apesar de que na escola poderia complementar. Mas eu fico satisfeito que já tenha, inclusive, mais esse complemento. E, de qualquer maneira, o projeto é bom e merece nosso apoio. É isso. Eu quero aqui exatamente encerrar, senhor presidente. Quero pedir aqui, inclusive, desculpas aos outros colegas aqui, que eu sei que todos também têm os seus compromissos. Eu estou fazendo uma viagem a convite já da Universidade de Harvard. Estou fazendo uma especialização em desenvolvimento sustentável. Não vou estar ausente aqui até terça-feira. E queria aqui, mais uma vez, repetir a importância disso aqui. Ou seja, além de beneficiar quem precisa, casar isso com o crescimento econômico espalhado, podendo chegar a um povoado, a uma cidade pequena, a uma cidade média, as pequenas fábricas. E é essa sensibilidade que me move. Eu acho que nessas horas, não é que eu queria aqui parabenizar a presidenta, a sua equipe. Tenho certeza que aqui não tem só o ministro Fernando Pimentel, não é, pela área do desenvolvimento. Aqui também tem a minha companheira Tereza Campelo, que eu conheço as suas ideias, e é uma ideia brilhante, e nós vamos ver como bons resultados. Nós vamos andar pelo nosso país, nos nossos estados, e vamos ver a alegria do povo, podendo ter uma geladeira em casa para ter uma água gelada, podendo, não é, em vez de sair no fogão da lenha, poder ter um fogão, não é, a gás, ter, como eu disse aqui, a máquina de lavar roupa, ter o computador, ter a televisão, e certamente isso é fundamental para o momento que vive o Brasil. Tenho orgulho porque ontem mesmo, no anúncio, enquanto a matéria tratava desse anúncio, eu via lá na Europa o inverso, cortando, não é? E dessa forma não se faz enfrentamento de crise como eles estão enfrentando. É exatamente fazendo com que essa economia cresça espalhada que a gente faz a diferença. E eu parabenizo e tenho orgulho como brasileiro. Muito obrigado.
Meus cumprimentos.